Olá pessoal, Janaína Queradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Hoje nós estamos fazendo a gravação desse episódio em um local diferenciado, nós estamos em Londrina. E para participar conosco do episódio número 4 da Talk Inloco, uma convidada especial. Nós estamos aqui com a Kátia Marcos Gomes. Seja muito bem-vinda à Inloco. Muito obrigada, Janaína. Estou bem grata com o convite mesmo. E claro que assim, sabe, Kátia, nós estamos em alguns momentos em que critérios devem ser estabelecidos, em que alguns conceitos eles merecem ser destacados. E eu já estava aqui conversando com a Kátia, ela tem uma bagagem muito incrível para a gente saber diferenciar alguns critérios que fazem parte da nossa vida. Mas antes disso tudo, essa primeira parte da Talk em Loco, nós queremos conhecer um pouquinho mais da Kátia. Kátia, conta um pouquinho da tua experiência, como que você foi adentrar nesse mundo, coach e mentoria posterior, mas como que foi a tua base inicial? Ok. Quem nós somos, né? Isso. É a base de tudo, na verdade. E pensar sobre isso não é algo que a gente faz com tanta intensidade quanto deveríamos, né? Mas como é que vamos fazer esse recorte olhando para essa questão profissional, né? Focada, obviamente, em como é que foram as minhas escolhas, né? Lá atrás, eu fiz a formação em psicologia, então minha formação base é em psicologia. Já na faculdade, eu me encantei pelo mundo do trabalho, e no terceiro ano da faculdade eu já tinha decidido que eu trabalharia em empresas, numa época que não era muito comum ainda, psicólogos em empresa, isso há muitos anos atrás. E fiz um bom estágio, então eu sempre recomendo quando eu vou falar para os últimos anos de faculdade, né, para quem está iniciando a sua carreira, quando começa, faça a sua escolha vocacional, que já comece a olhar, né, para a sua carreira desde sempre, desde aí, né, o estágio foi uma base muito importante para mim. Estagiei numa empresa que é um sucesso hoje ainda e comecei a aprender sobre recursos humanos. E aí a paixão por RH só foi aumentando. Fiquei uma metade dessa minha carreira já bastante longa dentro de empresas, trabalhei em 3 corporações, saí na posição de gestão e lá desenvolvi todas as áreas e as competências dentro da área de recursos humanos. Comecei a atender já nessa época, fazer alguns trabalhos para o Sebrae, que era abria para credenciamentos, e a partir disso eu fui vendo a questão da consultoria. Saí da última empresa em 2002 e de lá para cá eu sou consultora organizacional. Uau! Comecei com a consultoria em recursos humanos mesmo, né, ajudando a montar áreas de RH, que sempre foi a minha grande expertise. Com isso foram acontecendo algumas outras formações, dentro desse trabalho empresarial muito forte, que teve um início dentro do Sebrae e depois se expandiu. Eu fui para planejamento estratégico, fiz uma formação que foi diferencial da minha carreira, em condução de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, a SBDG. Esse foi um diferencial bastante forte na minha carreira. Passei a trabalhar com a condução de grupos dentro das empresas, em desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de equipes. E um pouco mais tarde veio a primeira formação em coaching, que foi em 2005, quando não se falava coaching como é hoje, né? A minha primeira formação foi em 2005 e comecei a atuar também com isso, né? Porque tinha algumas necessidades que eram individuais. Sempre trabalhei no coaching com a questão individual, não em grupo. E aí vieram, né, outras formações, eu fiz algumas especializações, eu fiz alguns MBAs, e isso me conduziu também, pela minha expertise, a começar a ser convidada, né, professora convidada para algumas instituições de pós-graduação. Então também transitei nesse ambiente, né, acadêmico em pós e MBAs por um período, em função dessa bagagem prática, que foi bastante robusta. E
a experiência, né, vai trazendo a gente para alguns caminhos e agora, né, nesse momento de vida, né, que vem também muito interessante falar de saúde, e aqui eu vou agregar uma questão que é o envelhecimento, né? É verdade, né, Kátia? Isso faz parte de todo o processo, né, de quem está vivo. Uhum. Essa questão de caminhar para também atender a mentoria feminina, mentoria individual, mentoria para líderes, onde algumas necessidades muito de competências, né, individuais vão sendo trabalhadas e ajudam essa pessoa na sua carreira. Então, a minha carreira, ela se resume assim, um período dela dentro de empresas que me deu uma facilidade de transitar, né, com o ambiente mesmo empresarial, de falar a linguagem de negócios. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de leitura de cultura, de leitura do movimento do negócio. Isso me ajuda bastante no desempenho da minha atividade. Fui agregando a questão, né, de trabalhar como facilitadora no desenvolvimento de grupos, individualmente no processo de coaching e hoje com o processo também de mentoria. Então, basicamente, profissionalmente, hoje eu trabalho com desenvolvimento de PDLs, Programa de Desenvolvimento de Líderes, que são dirigidos para empresas. O meu foco e a minha expertise maior é com lideranças médias, primeiras lideranças e lideranças de base, né, o frontline leader, e o processo de mentoria, né, que tem sido bastante prazeroso, assim, né, de poder atender, de poder contribuir, né, em diferentes etapas, porque daí, né, os clientes têm diferentes idades, diferentes profissões, diferentes mercados, e isso é muito rico, né? Então, poder contribuir com isso para mim tem sido, sempre foi a minha missão de vida se realiza na execução do meu trabalho, né? Eu entrego o que eu tenho de melhor e com muito prazer, sempre me diverti muito trabalhando. Isso é uma coisa importante. Isso é um grande diferencial. Por tudo que você está expondo para nós agora, é claro que você sempre fez o que você gostava de se posicionar. E veja que interessante, essa tua visão diferenciada que te conduz para a tua missão de vida, ela iniciou ainda acadêmica. Sim. É o que eu sempre digo, né, para as pessoas, e a gente discute aqui na Inloco também, de você ser só mais um na multidão, ou você vai fazer o teu diferencial. Uhum. E nessa tua busca como acadêmica, naquele momento, em fazer o diferenciado, aproveitar as oportunidades. A oportunidade do estágio, a oportunidade de trabalho, a oportunidade de novos desafios. Uma inspiração, Kátia, que te conduziu a isso, essa tua força, tua vontade diferenciada de visão. O que você atribui? Acreditar no potencial do ser humano. Uau! Para mim, sempre foi muito forte a questão da pessoa, né? A pessoa humana, ela tem potencial infinito. Isso não é ilusório, isso não é não tem nada de mágico e nem de instagramável no momento, né? Isso é realidade, Sim. né? O potencial humano é. Então, a pessoa humana, ela e eu sempre fui uma pessoa assim, eu acredito no bem, né? Eu sou aquela que primeiro confia, aquela que acredita no bem, aquela que amou o filme Corrente do Bem, porque eu acho que um bem leva ao outro, Exato. uma gentileza leva a outra. Isso eu não dava esses nomes, mas hoje, ao olhar, era isso que eu fazia. Exatamente. E isso me moveu sempre a acreditar nas pessoas. Foi isso que me moveu. Muito legal. Mas dentro dessa tua trajetória, como você foi escalando, isso foi visível ao ponto de chegar a ser convidada, né, para passar um pouco da tua experiência para pessoas que estavam buscando exatamente esse diferencial, certamente desafios apareceram. Você pode colocar para nós os principais, pelo menos? Acho que as diferenças, né, lidar com a nossa, acho que algo que foi muito desafiador ao longo desse processo
foi no meu movimento de desenvolvimento, de autoconhecimento, ir trazendo mais para perto a empatia e me desligando do julgamento. A nossa sociedade é uma sociedade que convida muito ao julgar, né? Sim. Para o julgamento o tempo todo. É do humano isso, né? Do certo e do errado, do bom e do ruim. E quando você vai tratar, né, fazer essa lida com a pessoa humana, se você entrar com o processo de julgamento, você já tem uma sentença para o desenvolvimento Sim. dela. E aí você não vai ter a permissão para esse desenvolvimento, porque já tem uma sentença do que é certo e do que é errado. Então, e o que substitui isso? O que é o contrário disso? A empatia. Então, um grande desafio para mim, profissional, né, enquanto foi essa busca, né, e esse desenvolver muito mais a minha capacidade empática, e fazer com que isso casasse também com as questões práticas da vida, Sim, né? sim, Que também estão ali que a gente tem que lidar, né? O mundo corporativo é um mundo, eu costumo dizer que o mundo é um mundo cruel. A gente não está no Tibete comendo borboleta, né? A gente está aqui no mundo que precisa de resultado, uma série de coisas. Como é que a gente contemporiza tudo isso? Esse sempre foi o maior desafio na minha busca, na minha atuação, contemporizar aquilo que é necessidade desse mundo real e que eu valido, não tenho absolutamente nada contra isso, mas também, assim, como é que a gente insere a pessoa humana, né, essa coisa do humano, né, pessoa, claro, do humano dentro disso, sem perder essa potencialidade, né, sem ficar só nos scripts ou nos papéis e buscar a essência, porque fundamentalmente o autoconhecimento é a base de tudo. E se eu ficar só na representação de papéis, o autoconhecimento não vem. É muito legal porque a tua fala do mundo real. O mundo real que está em meio a tantas informações, que está em meio a processos virtuais, mas que precisa de profissionais realmente que consigam se olhar, enxergar o mundo à sua volta e fazer o transformar da sociedade, que a todo momento acontece. Então, esses teus desafios acabaram te conduzindo para as questões da facilitadora, da coach e da mentora, que daqui a pouquinho nós vamos tratar pontualmente, não é mesmo, Kátia? Isso aí, vamos aqui, vamos conversar, porque isso é muito bom. Isso daí, pessoal. Essa foi a primeira parte do episódio número 4, Talking Logo, aqui com a Kátia, e não deixem de acompanhar as outras duas partes, porque ali ela vai adentrar e trazer um pouco de todo esse conhecimento que com o passar do tempo ela acabou construindo. Curtam, compartilhem e acompanhem. Até mais, pessoal!